A igreja que abra a tua Bíblia na palavra do Senhor, no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo 12 da palavra do Senhor, versículo 13 em diante da palavra do Senhor Jesus. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 em diante da palavra do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. 2 Samuel 12, 13. Quem achou, diga amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Amém? A palavra do Senhor que diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerás. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido a nossa voz. Como, pois, diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Senhor, eis aqui, ó Pai da glória, Deus santo, Deus de maravilhas, a tua palavra, Senhor. Eu peço, Jesus querido, Deus santo, Deus de glórias, Deus poderoso, que neste momento, Senhor, o Senhor, ó Pai querido, Deus da glória, Deus santo, venha falar conosco, Senhor, porque o Senhor conhece, Jesus, as nossas dificuldades, Senhor. O Senhor conhece, as necessidades, Senhor, de cada um que aqui está. Pai da glória, não permita, Senhor, que fale de mim mesmo, Senhor, mas que o Senhor possa me usar, Senhor, conforme o Senhor tem usado pela tua misericórdia. Pai da glória, Deus de glória, decore, balabassore, corabalabassuri, andai. Não permitas que fale de mim mesmo, Senhor, mas que tu possa me usar, Senhor, conforme o teu desejo. Que teu Espírito revele a mensagem esta noite, Senhor, porque tu conheces o coração da tua igreja, ó Espírito Santo. E eu peço, meu Jesus, toma essa tribuna esta noite.
e fala, Senhor. E da cantará, saia na cantará, balabacantará, basúbia. Eu me cantarábias, cantarábias, fondere, cantará, suricondara, rasse. Quiricandou, ricantarabácia. Fala, Senhor, com a tua igreja esta noite. É que eu te peço, Senhor, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Amém. Sentar, exalta Ele com as suas palmas, com a sua glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, glórias a Deus. Sei, desde o princípio do culto, Deus tem bradado nos louvores, através dos louvores, esta noite. Eu sei que para alguns que aqui, se já terminasse o culto, já saía daqui louvando e agradecendo a Deus, porque Deus já falou, Deus já bradou ao seu coração. Mas muitas das vezes nós estamos, glórias a Deus, passando pela sombra. E muitas das vezes na sombra, e a Bíblia chama esta sombra do vale da sombra e da morte. Muitas das vezes estamos como Elias, dizendo: Senhor, não somos melhor do que os nossos pais. E eu confesso para a igreja que esta noite talvez seria a minha oração perante o Senhor. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não, eu estou dizendo que eu sei que Deus já falou aqui conosco. O Senhor nos traz esta palavra a respeito de Davi. Glórias a Deus, num momento muito difícil de Davi. Mas também, irmãos, o momento que Davi trouxe para ele, não foi o momento que Deus colocou na vida de Davi. O momento que Davi estava passando, sim, era difícil, mas não foi porque Deus colocou, foi porque Davi pegou para ele. Não estou entendendo, pastor. Você vai entender a mensagem do Senhor. Por que o profeta Natan chegou e repreendeu Davi? O profeta Natan, você que conhece a palavra de Deus, se você ler no primeiro versículo do capítulo 12, você vai ver que Deus usou o profeta Natan para repreender Davi por causa do seu pecado, por causa da maneira que Davi agiu. E o profeta Natan chega até Davi e diz: olha, meu senhor, havia um servo que desde pequeno criava uma pequena ovelha. Criou esta ovelha com todo carinho, criou esta ovelha com toda dedicação. Mas o teu senhor tinha muitas ovelhas. E chegando alguns amigos na casa dele, ele, ao invés de pegar das suas ovelhas, que era muito, e fizesse o banquete para os seus amigos, ele não fez isso. Ele pegou daquele servo a sua única ovelha, que ele cuidara com tanto carinho, e matou e deu o banquete a seus amigos. Na mesma hora, Davi se levanta do trono e fala ao profeta Natan: quem é este? Eu mesmo quero ir até ele, eu mesmo quero repreender, eu mesmo quero fazer ele pagar 4 vezes mais a esta ovelha. O profeta, então, irmãos, que profeta não tem medo de passar o que Deus manda, seja ele rei, seja ele quem for. O profeta olha nos olhos de Davi e diz: meu Senhor, tu fizeste, tu pegaste a única ovelha que Urias tinha, e ainda colocaste Urias para morrer no combate. Na mesma hora caiu-se o temor sobre Davi. Na mesma hora Davi entendeu que, não sendo ele rei, tinha direito de tocar aonde Deus falasse: não toque. E ele então, irmãos, na mesma hora ele reconhece. Por que a Bíblia chama Davi de segundo o coração de Deus? E diz que jamais sairia o cetro das mãos de Davi. Porque Davi, irmãos, como homem, Davi errava, Davi pecava, mas como servo, Davi, ele sempre aceitou a correção. Davi, ele nunca se levantou contra a correção de Deus, não.
Ele nunca atribuiu a ninguém o seu erro, ele nunca atribuiu a ninguém o seu pecado. Ele sempre disse: eu pequei, eu sou culpado. Glória a Deus, Senhor. Cobra-se, Senhor, de mim. Então, irmãos, por que o profeta chega até Davi e repreende e diz: transpassou Deus este pecado e tu não morrerás? Porque, irmãos, naquela época, só o pecado do adultério já era um pecado para a morte. O homicídio era pecado para apedrejamento. Então Davi, irmãos, ali naquele momento, como homem, ele transgrediu perante Deus, com direito de morrer diante daquele povo. Mas o Senhor disse: Davi, eu transpasso o teu pecado. Só que Davi, o profeta diz: por este pecado, Davi, jamais a espada se afastará da sua casa. Traz, pastor, esta palavra para nós. Começando a palavra do Senhor, falando do que é ser um profeta, do que é ser um pastor, do que é ser um irmão daqueles que entrega a mensagem sem temer, que entrega a mensagem, doa a quem doer, fere a quem ferir, mas não, irmãos, retrocede, não nega-se ao teu chamado. O profeta Natan, irmãos, ele foi nada menos do que sucessor de Samuel. Quem foi Samuel? A Bíblia chama Samuel a voz de Deus, chamando e quem foi Samuel? Samuel, irmãos, é como era masculiana. Samuel apontou o dedo na cara do rei, do primeiro rei humano que Deus colocou sobre Israel, na cara de Saul. Saul, irmão, era masculiana, não sei quantas vezes Samuel corrigiu Saul. A diferença, irmãos, é que todas as vezes que Samuel corrigia a Saul, Saul não se agradava e se levantava contra Deus. Por quê? Porque ele achava que pelo cargo, pela posição, ele não poderia ser corrigido por homens, e muito menos pelo próprio Deus que ele levantou. O que nos traz esta noite esta palavra? Muitas das vezes nós estamos desta maneira, igreja. Muitas das vezes nós sabemos que não estamos como Deus quer. Sabemos que muitas das vezes não estamos agradando a Deus com nossos feitos, com nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Mas não aceitamos que Deus usa alguém para nos corrigir. Ah não, o pastor falou dele mesmo, falou da carne, a irmã falou da carne. Tudo hoje é desta maneira. Ah não, mas o que eu fiz não foi um pecado. Não tem nada a ver, não tem problema. Não, irmãos, para nós que servimos a Cristo, irmãos, são milímetros da nossa casa. Talvez você com seu marido, você tem que zelar, você tem que vigiar o que você fala, você tem que vigiar o que você faz, você tem que vigiar o que você fala com seus filhos. Por quê, pastor? Porque, irmão, se você é boca de Deus na terra para louvar e adorar o nome dele, é boca de Deus para pregar e exaltar a ele através da palavra. Tem que vigiar em todas as maneiras. Glória a Deus, Senhor. Nem tudo Deus se agrada. Mas quando nós viemos para a igreja, nos vestimos e dizemos: eu vou adorar. Será que Deus recebe as nossas adorações depois que na nossa casa nós erramos, depois que na nossa casa abrimos a boca e falamos o que não era para falar, fizemos o que não era para fazer, ferimos a quem não era para ferir, se levantamos a cama na raçúbia porque não era para se levantar, e aí chegamos na igreja: Deus, tu tem que receber meu louvor. Não é assim, igreja. Por que Saul, irmãos, reinou 40 anos? Não foi 4 dias e 4 meses, não. Mas teve um momento que Deus veio até Samuel e disse: por que intercede Samuel por ele, se eu mesmo já rejeitei? Quantos dos nossos dias, irmãos, Deus tem rejeitado a adoração? Quantos dos nossos dias tem tomado o altar sabendo que não tem mais a presença do Espírito Santo? Sabendo
que Deus já não está mais perto. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso, irmãos, que nós temos que vigiar o que falamos, como falamos, o que fazemos, como fazemos. Glória a Deus, aleluia. Davi, irmãos, ele sentou no trono de Israel. A maior incumbência de Davi, que Deus colocou sobre Davi, era para trazer novamente a presença do Senhor para Israel. No entanto, que Davi, você vai ver no capítulo 6 do livro de 2 Samuel, a preocupação de Davi, irmãos, é reinar sem a presença de Deus era tão grande, que quando ele chega no trono, irmãos, logo vem no coração dele: vamos buscar a arca do concerto para Jerusalém. Mas ele estava com tanto desejo que a arca entrasse em Jerusalém, que ele não se preparou, ele não preparou os sacerdotes, ele não preparou o povo, ele não corrigiu o que era para corrigir, ele não disse que era para consertar o que era para ser consertado. Ele preparou um carro de boi para buscar a arca. E você conhece a palavra: quando os bois se espantam ali, a travessia do rio, do Córrego, a arca se perde, usa, vai para pôr as mãos, sendo usa um sacerdote. A Bíblia está dizendo que Deus abre uma montura e fulmina os ali naquele lugar. E aí veio o temor no coração de Davi. Igreja, quando Deus corrige, não é porque Deus quer o meu mal, não é porque Deus quer me envergonhar, não é porque Deus quer te envergonhar, não. É Deus quer fazer de você uma pessoa melhor. Deus quer fazer de você um servo melhor, uma serva melhor. Deus quer fazer de você uma pessoa que, além de temer o nome dele, seja testemunha onde passar, que você abra a sua boca, as pessoas enxergam de longe o brilho do Espírito. As pessoas enxergam de longe e dizem: eis aí um profeta, eis aí uma profetisa, eis aí um servo, é aí uma serva do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Entendemos que palavra, pastor, que é desta maneira. Quando Deus levanta Eliseu que passa por Samaria, irmãos, todas as vezes que Eliseu passava por a frente da casa daquela mulher, ela ia até seu esposo e dizia: ali é o homem de Deus, ali vai passando o homem de Deus. E abençoava o homem de Deus com pão, abençoava o homem de Deus com água para o caminho. Quantas vezes Eliseu chegou para ela e disse: eu sou servo, eu sou profeta? Uma vez. Mas todas as vezes que ele passava, ela via. O que traz para mim, pastor, sai do meu texto, não, irmãos. Todas as vezes que você passa na sua rua, que você passa no seu bairro, que você passa à frente de pessoas, de longe ele chora para ti. E a forma de você ser na sua casa, não precisa ser na rua, na sua casa, a forma de você ser, de você servir, na rua eles veem. Lá vai passando o homem de Deus, lá vai passando a mulher de Deus. Porque, irmãos, porque nós não precisamos nos aparecer lá fora, nós precisamos nos esconder no cantinho e dizer: Senhor, é a sua canta, perdoa, Senhor, perdoa, perdoa, perdoa. E hoje não temos mais, irmãos, a sua canta la baia, o coração para pedir perdão. Sabemos muitas das vezes que tocamos aonde não era para tocar, que ferimos pessoas que não era para ferir. Sabemos nós, mas não temos mais o coração voltado para dizer: perdoa, eu errei contra ti, perdoa, eu toquei aonde não era para tocar. Quantas vezes, irmãos, tem acontecido isso nos nossos dias? Saiu passando o texto, não. Quando Samuel, irmãos, desce à sepultura, o Senhor levanta Natã para ser sucessor de Samuel. E o primeiro cargo diz Natã, que Samuel passa para ele. Samuel diz: ajuda o rei, porque Deus dificulta a vida do seu ungido. Deus dificulta a vida dos Tedacantara, daqueles que têm o chamado, daqueles que têm a incumbência para ser a diferença. Ajuda ele, Natã.
o rei, irmãos, então você conhece a palavra, erra contra Deus. Depois de ter as concubinas, as mulheres que ele desejava, ele não se contentou e desejou a mulher, o seu soldado. Eu já vi mensagem, não faz muito tempo, de alguém dizendo: não, mas ela que provocou Davi. Ela, não, irmãos, querendo colocar a culpa em alguém, pessoas que não sabem nunca reconhecer a sua falha, que não sabem nunca reconhecer o seu erro. Pecou, sabe que é pecado, sabe que é errado, mas diz: quando eu louvo, Deus derrama graça, Deus derrama presença. Quando eu prego, Deus fala com a igreja. Então é porque Deus está concordando. Não, Senhor, me perdoa, tá bom. Não, irmãos. Então, irmãos, vem Natan até o rei. E o profeta, então, irmãos, repreende o rei Davi por causa daquele pecado. Agora que nós entramos no que é ser, do que é ter. O que é, pastor? Humildade diante de Deus. Vocês conhecem pessoas que não têm nada, irmãos, que não tem nada, mas é orgulhoso, não baixa a cabeça, não se redimir, não entende que precisa de Deus. E tem pessoas que têm muito, mas tem uma humildade, porque a humildade é você reconhecer quem tu és e quem é o Deus que tu serve. Davi, glória a Deus, Senhor, foi tirado das dragadas, escolhido no canto da pássia para governar e ser um dos maiores reis que Jerusalém, que Israel já teve. Mas ele tinha algo que chamava a atenção de Deus. Irmãos, o que chama a atenção de Deus não é a tua voz, não é a tua eloquência para pregar ou para louvar, não. O que chama a atenção de Deus é o teu coração, é aquilo que está, irmãos, encanta no profundo da tua alma. Quando eu falo coração, eu não estou falando coração de carne que pulsa o teu sangue para o teu corpo, não. Eu estou falando da tua alma, que é onde Deus toca, é onde Deus vê e é onde Deus recebe. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E quando, irmãos, o profeta diz: esta criança, meu bebeiraço, o rei se levanta contra o profeta? Não. O profeta vira as costas e vai para a sua casa. Porque, irmãos, quando você entrega o que é de Deus, você não se preocupa o que vão falar, você não se preocupa como vão se levantar. Não, irmãos, não precisamos, não podemos ter a preocupação se é Deus que está falando. Por que você vai se preocupar? Entrega o que tem para entregar e pronto, vira suas costas, vai para o seu canto orar ao Senhor. Natan entrega, irmãos, o que Deus manda e ele vai para a sua casa. A Bíblia está dizendo, ele está dizendo: agora, Davi, é tu com Deus. Quando nós pregamos a mensagem, irmãos, encanta lá basura, eu estou dizendo: agora você com Deus. O que eu precisava fazer, eu fiz, eu entreguei o que Deus queria que eu entregasse. Agora é você com Deus. Encanta lá basura, anda lá bastei. Por isso, irmãos, não se levante quando Deus te cobra, não te levante quando Deus te corrige. Jesus não te corrige para o mal, Jesus te corrige para o bem, Jesus te corrige para melhorar a tua vida e para que você não perca a salvação. Glória a Deus, Senhor. A criança adoece da forma que o profeta falou que aconteceria. Davi, ele desce aos pés do Senhor. Davi, ele vai com o seu rosto à terra. E a Bíblia está dizendo que Davi passou a noite e canta na massa, canta na laçúria, com o seu rosto em terra. Ele passou a noite dizendo: Senhor. E a Bíblia está dizendo que ele orou e ele jejuou pela criança. Ele entrou na presença de Deus. Pastor, mas não foi Deus que cobrou Davi, foi Deus que cobrou Davi. E Davi entendeu que se Deus, irmãos, cobrou, porque Deus queria que ele melhorasse. Então ele disse: Deus deu, Deus pode tomar. Então o Senhor se abre como nasce.
O Senhor tem misericórdia da criança. Certamente Davi passou a noite dizendo: Senhor, fui eu e Batseba quem pecou, não foi a criança, Senhor. Não foi o pequeno que pecou, não foi o pequeno que errou, foi eu, Senhor. E por que, irmãos, que Deus permitiu a criança? E mais tarde, do mesmo ventre, nasce o segundo maior rei da história de Israel. Aleluia. Porque aquela criança era uma criança que não tinha realmente o pecado, não tinha realmente a culpa, mas nasceu pelo pecado do pai e da sua mãe. Tem coisas, irmãos, nas nossas vidas que não são os nossos que é, mas os nossos feitos, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Muitas das vezes Jesus permite, irmãos, tocar em alguém para mostrar para nós que nós somos falhos, para mostrar para nós que nós erramos. Jesus não quer o mal dos meus filhos, dos seus filhos, da tua família, não. Ele quer que você entenda que Ele é Deus. Ele quer que você entenda que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. É isso que Glória a Deus, Senhor. Deus, Ele não quer o mal para nenhum de nós. Ele quer que nós nos conserte. Eu não sei porque a mensagem vem desta maneira esta noite. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Adorar a Deus, irmãos, entregar um louvor às vezes e canta. É muita responsabilidade. Para você que louva, é muita responsabilidade o que tu faz. Satanás é quem fazia. Por isso que ele luta contra os levitas, contra os mensageiros. Porque era algo que ele fazia. Mas nós muitas vezes não estamos dando crédito para Deus. Nós muitas das vezes estamos brincando, estamos zombando das condenadas. Quando Deus fala conosco, Deus não aceita, irmãos, que eu vivo pecando, que eu vivo errando. Pastor, mas a Bíblia está dizendo que Ele é apto em perdoar. Sim, Ele é apto em perdoar. Mas tem cobrança. Tem vale, irmãos, que é preciso passar por causa que nós não aceitamos a correção. É preciso entendermos. E Deus, irmãos, o rei desceu. O rei ficou 7 dias jejuando e orando pelaquela criança. E o Senhor falou com Davi nesses dias? Não. O Senhor ficou em silêncio. Mas Deus conhecia o coração do rei. O rei estava ali diante de Deus, de joelhos, de rosto em pó, pedindo perdão. Jesus me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Foi eu, Senhor, e Batseba quem erramos, não foi a criança. A criança já era salva. Davi agora está lutando para a sua salvação. Passados 7 dias, a criança morre. Os servos, irmãos, vêm até Davi, mas eles ficam com medo de falar. Enquanto eles estão cochichando ali, como nós vamos falar para o rei? Vai ser um mal maior para ele. O rei entende, o rei olha e vê que eles estão cochichando. O rei entende, a criança morreu. Aí o rei pergunta ao deles, ele estava assim, morreu. Davi novamente blasfema contra Deus? De maneira alguma. Porque, irmãos, que se nós entrarmos na palavra de Deus, por que Jó foi uma pessoa que fez a diferença na sua época? Por que Jó, irmãos, fez a diferença quando Deus permitiu o inimigo tocar no que ele tinha? Porque ele não atribuiu a Deus a sua falha. Aleluia. Ele não atribuiu a Deus o seu erro. E Jó não tinha errado, perdão. Deus tinha permitido o inimigo tocar para mostrar para Satanás que ainda há homens fiéis. Glória a Deus. Porque nós muitas das vezes, por tão pouco, nós pegamos a Cristo. Por tão poucos nós deixamos de adorar. Por tão poucos nós colocamos empecilho para fazer algo para Ele.
Por tão pouco nós colocamos empecilho para adorar o nome santo dele. Por tão pouco nós deixamos de agradecer pelas bondades e maravilhas dele. Já prestaram atenção nos nossos dias, os valores estão mudando. Por que Jesus disse, irmãos, será quando voltar eu acharei fé? Porque, irmãos, ele sabe da dificuldade que nós vamos enfrentar e estamos enfrentando. Nós só olhamos para, irmãos, a vida de Jó. Olha o que Jó enfrentou. E Jó não blasfemou contra Deus. Glória a Deus. Nos nossos dias, nós precisamos ser mais gratos. Nós precisamos agradecer mais e viver mais para Ele. Mas muitas vezes, irmãos, a mensagem tem ficado dentro da igreja, porque o pastor não conhece o que eu passo, não sabe o que eu passo, eu não sei. Mas Jesus conhece o teu amanhã. Ele está dizendo para você, Glória a Deus, nesta Senhor, noite, que se eu mudar hoje, amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ter diferença. Amanhã vai ser a diferença. Não vamos servir a Deus pelo que Ele pode dar para nós, não. Se você servir a Deus pelo que Ele pode dar, Jesus não é prioridade para você. E Jesus tem que ser prioridade para nossas vidas. Não importando a luta, não importando a peleja, não importando a enfermidade, não importa. Ele é prioridade. Se Deus deu a saúde, oh glórias. Se Jesus permitiu a enfermidade, oh glórias. Se Ele permitiu a enfermidade, é porque também Ele vai curar. Ele tem poder para curar, mas Ele permitiu a enfermidade, que é para mostrar para mim e para você aonde está o meu e o teu coração. Traga Ele como prioridade. Muitas das vezes a loucura vem por causa da vida financeira. Mas o Senhor não sabe o que eu passo. A vida financeira está difícil. Eu corro tanto atrás do financeiro que eu acabo esquecendo Deus, que eu acabo deixando Deus de lado. É porque Ele não é prioridade. Quando Ele for prioridade, você vai dizer, Senhor, é pouco, mas eu te dou glória. Senhor, é pouco, mas não vai faltar, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Satanás não vai me envergonhar, Senhor. Canta na baia. Oh, me basuri, não bassuria. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes, irmãos, a nossa vida espiritual, as pessoas dizem, não vai bem a vida espiritual, mas ela é menor do que a sua vida financeira. Por isso que muitas das vezes o inimigo vem, brada no seu coração para você parar, para você desistir. Por que, pastor? Porque a sua vida financeira tem preço. Se eu estou ganhando bem, eu estou bem espiritualmente. Se eu estou ganhando mal, eu não estou bem espiritualmente. Não, irmãos, a Bíblia está dizendo para mim e para você, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo as demais. O que é demais é tudo. O que é tudo é aquilo que você não consegue imaginar. Glória a Deus, Senhor. Ele tem que ser prioridade na sua vida. Ele tem que ser o princípio, o meio e o fim. Mas muitas vezes nós esquecemos que Ele é o alfa e o ômega. Esse manacho de calma na cantalha. E começamos a olhar, irmãos. Não, se o meu casamento está bem, eu vou louvar bem. Se o meu casamento está bem, eu vou pregar bem. Não, igreja, não é desta maneira. Não é pelo estado de emoção da sua vida, não. É pelo estado espiritual que está em você. Se você está bem espiritualmente, não importa a luta que vir, seja ela conjugal, financeira, material, você vai fazer melhor para Cristo. Você vai descer para Ele crescer na sua vida. Glória a Deus, Senhor. Mas nós não estamos na súria. Muitas vezes a prioridade não é Cristo. A prioridade tem que ser o Senhor. Se é o Senhor, irmãos, a súria canta na você.
tudo vai bem. Ah, pastor, tu não sabe o que eu enfrento, mas eu sei como vai ser se Deus for prioridade na sua vida. Eu sei como vai ser se o Senhor for prioridade nos seus caminhos. Se Ele é prioridade, o que é prioridade é o princípio. O que é o princípio? Ele canta na bassúria, é o começo de tudo. Se Ele é o começo da sua vida, da tua alegria, do teu lado, da tua família, do teu trabalho, principalmente da tua vida espiritual, aonde tu passares, tudo vai bem. Glória a Deus, Senhor. Não podemos, irmãos, dizer que Deus é prioridade, mas só adorar a Ele, irmãos, quando está tudo bem. Quantas vezes você está preparando para a igreja? E às vezes, irmãos, por questão de descuido, segundos, o inimigo causa uma contendas, ou até mesmo só uma palavra contra a sua vida, através do esposo, da esposa. Você diz, hoje eu já não estou pronto. Não, eu tinha um louvor, eu tinha uma palavra, mas hoje eu não estou bem. É porque ele não é prioridade. Mas você não sabe o que eu estou falando, eu tenho certeza que eu sei. Porque quando ele é prioridade, irmãos, não importa o que acontecer, nada vai atingir o seu coração, nada vai atingir a tua alma, para atrapalhar aquilo que Deus preparou para você. Glória a Deus, Senhor. Não importa, não é, irmãos, o estado emocional da minha vida que Jesus precisa, não. Ele precisa do meu temor, da minha obediência, e que eu coloque Ele à frente de tudo. Deus sabe. A desculpa nossa hoje é Deus sabe, Deus conhece sim. É uma desculpa. Ele sabe que você tem algo melhor para oferecer, mas muitas das vezes só oferece o que você quer. Ele sabe que você pode fazer muito mais, mas só você faz só aquilo que é possível. Não, irmãos. Prioridade. Davi tinha o Senhor na sua vida como prioridade. Pelo erro de Davi, a espada nunca mais se afastou de dentro da sua casa. Houve ali dentro, irmãos, o irmão estuprou a própria irmã. O outro irmão veio e matou o seu irmão. Mas você não vai encontrar em nenhum salmo de Davi ele se colocando, ou colocando Deus contra a parede, não. Ou ele colocando a culpa em alguém, não. Quando, irmãos, ali Davi está prostrado 7 dias, e o seu servo chega, ele entende que a criança morreu. Davi diz, eu tenho então que oferecer o melhor para o meu Deus. Glória a Deus, Senhor. Davi troca as suas vestes, toma banho, se unge, porque, irmãos, é basculha. Você conhece a Bíblia? Monarca, quem tinha posição ao profeta, ao sacerdote, ele não saía da sua casa sem antes se ungir. Ele não entrava no templo do Senhor sem antes se ungir. Porque a unção é a purificação do corpo, é a purificação da alma. Davi então se purifica, põe as vestes limpas, e Davi ele não vai chorar, não. A Bíblia está dizendo que ele vai para o templo, ele vai adorar o Senhor. Glória a Deus, Senhor. Agora, se você pudesse viajar um pouquinho e entrar um pouquinho dessa mensagem, no momento da perda de um ente querido, aonde você colocaria Deus? Como você exaltaria Deus? Não, mas uma promessa Deus tomou. Não, mas tinha tudo para isso, para aquilo, mas Deus levou. Não, irmãos, a Bíblia está dizendo que Davi foi adorar. Por quê? Porque ele entendeu que houve para ele um perdão. Por quê, irmãos? Porque ele desceu. Ele sabia que a criança era salva, porque a criança não tinha pecado. Os 7 dias que ele ficou perante o Senhor era para ele se redimir perante Deus pelo pecado que ele havia cometido. Deus falou, eu transpassei de ti o pecado, Davi. Eu transpassei.
Mas a espada não vai sair da sua casa. Você não vai morrer, Davi, por este pecado, mas você vai ver com os teus olhos, Davi, a cobrança das mãos do Senhor. Porque, irmãos, não tem aquele que se levanta contra Deus, contra a palavra, contra o ministério, contra o ministro, que leva a vida na cântara baixa, no temor, que não tem uma cobrança de Deus. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa, mas é crente há tanto tempo, por que está passando por uma enfermidade? Por que o câncer tocou? Por que a enfermidade tocou? É porque tocou aonde não era para tocar. E a Bíblia está dizendo: não toque nos meus pequeninos, não toque nos meus ungidos, não toque no meu altar. O meu altar é santo. Você vai ver no Velho Testamento o respeito que eles tinham pelo altar, e no Novo Testamento confirmando o Senhor Jesus o respeito pelo altar. O altar é santo. Os sacerdotes não tomam o altar de qualquer maneira, mas muitas das vezes o altar é ofendido por tão pouco, por eu não aceitar a correção, por eu não aceitar que Deus me cobre, que Deus quer a minha melhora, que Deus quer que eu desça mais, que Deus quer que eu me conserte mais. Não, pastor, ele falou dele mesmo, ele falou da carne. Não, ele falou por causa disso, por causa daquilo. Nós estamos dizendo: eu não aceito cobrança, eu não aceito correção. Mas aí vem as mãos do poderoso e toca na carne, e toca no lar. Pastor, está jogando maldição. Não, irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Tem pessoas que vão sofrer, tem pessoas que sofrem porque tocou aonde não é para tocar, porque feriu aonde não é para ferir. Você não conhece a vida de quem vive para Cristo. Eu não conheço a tua vida, eu não sei as tuas madrugadas, a tua entrega com Deus. Eu não posso tocar na tua vida, então não toque aonde não era para tocar, não fere o que não era para ferir. Glória a Deus, Senhor. O altar ainda é santo. A igreja ainda é santa. Muitas vezes, irmãos, as pessoas chegam na igreja. Eu não sei porque Jesus está falando desse jeito. Chega na igreja, irmãos, todo arrebentado. Chega na igreja chorando. Chega na igreja, irmãos, esmiuçado. Oh, aqui é um lugarzinho que Jesus preparou para mim. É um lugarzinho que Deus separou para mim. Obrigado. Mas quando está bem, a lã já está crescendo, a carne já está curada. Ei, aqui já não presta, o pastor já não presta, o irmão já não presta, o irmão já não presta. É assim, mas eu não posso se importar com isso, porque, irmãos, eu sei quantos vão entrar e quantos vão sair. É desta forma. Até quando Jesus voltar, nós vamos passar por isso. Eu só falo para a igreja: não toque no altar, o altar ainda é santo. Eu não sei porque Jesus está falando deste jeito. Jesus, irmãos, canta na praia, não deixa se escarnecer. Talvez você toque aonde não é para tocar. Você não sabe a madrugada, quando pegando lá basura, quantas vezes, irmãos, eu entregue jejum pela tua vida, pelo teu lar, pela tua família, e você acha no direito de julgar o altar, de julgar o pastor, de julgar a igreja. É uma ingratidão. Vocês vão ter notícias que Jesus está tocando aonde eu não vejo, o Senhor vê, o que eu não escuto, o Senhor escuta. E tocaram aonde não é para tocar, irmãos. O profeta entregou a mensagem ao rei e foi para casa sem preocupação. O rei, irmãos, ele não blasfemou, ele não se levantou. Ele foi aos pés do Senhor pedindo perdão, pedindo a misericórdia. E quando novamente o profeta volta até Davi, o profeta, irmão, chega até Davi e diz: meu rei, enquanto a criança vivia, o Senhor jejuou, o Senhor orou. Por que agora a criança morreu, o Senhor se lavou, o Senhor se ungiu e o Senhor está comendo? Ele disse: por quê? Porque enquanto ela vivia, eu orava por ela, intercedia, porque vai que o Senhor tinha misericórdia e permitisse ela viver. Eu estava intercedendo por isso. Mas agora ela morreu, ela não pode mais voltar. Agora é só eu que posso ir até ela não pode voltar mais. Irmãos, da mesma maneira, traga pastor para a igreja,
Da mesma maneira somos nós. Enquanto está dentro da igreja, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou entregar minha vida pela sua vida. Eu vou, irmão, descer aos pés do Senhor, para Jesus te levantar, para Jesus te fortalecer, para Jesus te guiar, para Jesus te usar. Mas depois que vira as costas da porta para fora, eu não posso mais. Por quê? Porque, irmãos, quando sai da igreja, que não vai nem pedir a sua bênção, porque saiu um rebeldia. Irmãos, e canta na basura, então vai ter um encontro com Cristo. Porque Jesus, irmãos, não canta na basura, quer dizer que nós precisamos dele só quando nós estamos em desgosto. Não é, irmãos? Nós precisamos dele todos os dias. Nós precisamos dele todos os momentos. Não é porque hoje está ventando, a brisa está tocando em nós, a chuva está vindo para crescer, a erva está bem, não. Vai vir um momento de sequidão, vai vir um momento de choro, vai vir um momento de medo, vai vir um momento de lágrimas. Então que nós venhamos, irmãos, aprender com Davi. Em nenhum desses momentos blasfemar contra Deus. Em nenhum desses momentos atribuir a Deus a desobediência nossa. Davi nunca atribuiu a Deus ou a alguém o seu erro. E pelo perdão que ele tramou, que ele buscou diante de Deus, anos mais tarde o Senhor lhe dá um novo filho, através do mesmo vento, o vento de Berseba. E foi ele, Salomão. E quem foi Salomão? A Bíblia fala, o homem mais sábio que houve na terra. Ei, você percebe? Você quer fazer parte desses que vai revolucionar a terra antes de Jesus voltar? Então desça. Então se esmerce na presença do Senhor. Então desça cada dia mais. Então viva cada dia mais o Senhor. A sua preocupação, irmãos, é onde colocar ao Senhor. Como assim, pastor? Aonde é a prioridade? Para eu encerrar, eu deixo para você, e que você está ouvindo esta mensagem e vai colocar em prática na sua vida. A partir de hoje, entregue tudo que você tem às mãos do Senhor e diga: Senhor, a partir de hoje tu és prioridade. Ah, pastor, é o trabalho. Coloque Jesus como prioridade, que as portas não vão fechar. Aí financeiro, coloca Jesus como prioridade, que o financeiro vai melhorar. Se é o casamento, se é a família, coloque Jesus como prioridade. Como assim, pastor? Primeiro do que o meu esposo vem Jesus. Primeiro do que os meus filhos é Jesus. Primeiro do que o meu trabalho é Jesus. Primeiro do que a minha vida financeira é Jesus. Acima de tudo que eu tenho é Jesus. Jesus é a minha vida, Jesus é a minha força, Jesus é a minha fortaleza. Nele confiarei, a sombra do Onipotente descansarei. Glória a Deus, Senhor. E meus pés tropeçarem em pedras, mas mesmo que tropece, Ele está com as mãos estendidas para me levantar. Aos seus anjos Ele dará ordens para que mal nenhum chegue à minha tenda, chegue à minha casa, chegue à minha família. Glória a Deus, Senhor. Para eu louvar, Jesus é a prioridade. Eu vou dedicar mais a minha vida para Jesus. Eu vou descer mais aos pés de Jesus. Eu vou falar para Jesus que se eu hoje descer a sepultura, Ele ainda é a prioridade, porque eu vou encontrar com Ele nos ares, porque eu vou estar com Ele no paraíso. Ele é a minha prioridade. Então que esta mensagem ela não fique aqui na igreja, mas você coloque Ele como prioridade, como Davi fez, e tudo na sua vida vai mudar. As preocupações que você tem vai sumir. Pastor, é impossível a você, mas quando você coloca Ele como prioridade, Ele vai sumir. Por que, pastor? Mostra para mim. Você não vai ver mais Davi falar desta criança. Você não vai ver mais Davi se lamentar pelo que ele fez. Davi vai a glória e cantar a baixai, glorificar a Deus pelo que Ele é. E você entende pela palavra de Deus. E você acha quando foi que Davi escreveu o Salmo 23? Quando foi que Davi escreveu o Salmo 125? Ei, quando foi que Davi escreveu o Salmo 50? Irmãos, foi no momento de peleja, foi no momento de batalha. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ei, quando
Ele vai guardar, Ele vai proteger, Ele vai livrar. Glória a Deus, Senhor. Mas viva o Evangelho hoje, como se fosse o último dia, porque nós sabemos quando voltará o Senhor da glória. Nós sabemos, a qualquer momento podemos partir. E se partimos hoje, se hoje Jesus requerer de nós, o que nós temos para oferecer? Será que vamos estar como Lázaro? Ou vamos estar como o rico? Lázaro, em meio ao sofrimento, fechou os olhos na terra, acordou no paraíso. O rico, em meio a todo o gozo da alegria que o dinheiro podia lhe oferecer, que a riqueza podia lhe oferecer, fechou os olhos na mesma terra e acordou no inferno. Será para onde nós vamos hoje, se o Senhor requerer de nós? Será que hoje, irmãos, é a sexta-feira? Nós tivemos de segunda a hoje 5 dias de luta, de peleja e de batalha. Será o que nós aprontamos esta semana, o que nós falamos, o que nós pensamos? Se hoje Jesus adquirir de nós, ou requerer de nós a nossa vida, será que vamos acordar aonde? Eu sempre digo, irmãos, todos os dias eu me preocupo, porque, irmãos, eu não sei. Muitas das vezes, por mais que nós buscamos viver o concerto, eu não sei, irmãos, se eu tenho sido perfeito para Cristo. Por isso que todos os dias eu me preocupo em ser, em buscar, para eu viver, colocando Ele como prioridade na minha vida. Porque se eu não colocar, irmãos, então eu já estou começando errado. Mas hoje, muitas das vezes, nós não queremos o compromisso, não queremos viver o compromisso com Cristo. Só queremos os bens, só queremos o financeiro, só queremos a salvação. Mas tudo isso tem um preço. O reino dos céus é conquistado à força. É no momento da angústia, da peleja, que aqui estamos glorificando a Ele, é que nós conquistamos o reino do céu. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes dizemos, eu falo o que penso, falo quando eu vejo, já falei. Isso daí está levando muita gente a passos largos, para ir para onde não precisa e não querem ir. Agora, irmãos, eu não aceito o desaforo, eu não aceito que falam isso. Não, irmãos, entrega as tuas razões nas mãos do Senhor. Desça aos pés dele e diz: Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Senhor, eu tenho lutado todos os dias, Senhor. O Senhor disse que todos os dias eu mataria um leão e um urso para conquistar o teu reino. E o Senhor sabe que eu já tenho lutado desta maneira. Mas olha, Senhor, como ele se levantou contra mim. Olha o que foi falado de mim, Senhor. Olha o que abriu da boca, o marido, a mulher, a família, o amigo, o parente, seja quem for. Olha, Senhor, mas eu me entrego nas tuas mãos. Porque eu sozinho não vou saber resolver. Mas eu sei que tu sabes. E se eu merecesse, Jesus, ser neste momento, Senhor, honrado. Amém. Se eu não merecer, Jesus, amém também. Mas eu entrego nas tuas mãos a minha razão. Aleluia. Para que o Senhor venha me justificar. Vamos entregar. Quando Jesus disse assim: olha, você chega um pouquinho mais, olha um pouco mais, desça um pouco mais, desça. Porque Ele sabe que eu e você está em falha. Ele quer que nós sejamos, irmãos, prontos, preparados todos os dias para a peleja, para a batalha. Um bom soldado que se alista no exército, irmãos, que ele se alista com carinho, com amor, para dizer: eu vou fazer o melhor. Ele nunca termina com um simples soldado. Não é assim, pastor Zé? Ele termina com várias patentes nos seus ombros e de longe sendo reconhecido. É um sargento, é um general, levaçuiando lá na chaia. Mas para ele chegar lá, irmãos, ele teve que passar pelo soldado, pela humilhação. Ele teve que passar, irmãos, de muitos humilharem, pisarem, maltratarem. Mas lá na frente, quando ele começa a ser a cabo, irmãos, ele já começa a ser respeitado. Quando ele chega a um tenente, ninguém olha para ele da mesma maneira. Quando ele chega a um general, a um sargento, para chegar até ele, para olhar para ele, tem que primeiro bater continência. É assim, irmão, diante do Senhor. Se você quer chegar lá, pensa que Jesus vai te honrar na caminhada. Mas se eu não glória a Deus, Senhor, eu chegar lá. Porque, irmãos, que muitos soldados não resistem e voltam para trás. Na igreja não é diferente. Quantos têm voltado?
é porque não colocou o seu coração naquilo que queria. É que não colocou o seu coração nas mãos do Senhor e disse: Senhor, conduze, porque eu não sei caminhar sozinho. E que a igreja possa receber esta palavra esta noite e glorificar a Ele com sua glória e com a sua Glória a Deus, Senhor, aleluia.